Apocalipse 17, versículo de número 6. 6 e 7. Apocalipse, capítulo de número 17, verso de número 6 e número 7. Diz assim a palavra de Deus: Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Amém? Então nós estamos estudando o livro de Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e nesse capítulo de número 17 e 18, a qual em particular nós estamos estudando, fala de uma mulher chamada prostituta, a qual é a cidade conhecida como a Babilônia, cidade do pecado. Então nós estamos vendo sobre essa cidade, que é um sistema também religioso, a qual vai dominar no período do reinado do Anticristo, aquele que virá para enganar o mundo inteiro. E o apóstolo João continua na sua narrativa, no verso 6, diz que vê esta mulher, esta cidade, esse sistema embriagado com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Ou seja, é um sistema totalmente odioso, que vai odiar todos aqueles que professam o nome de Jesus. As pessoas podem dizer: mas isso é uma loucura. Aqui no Brasil ninguém mata ninguém por causa da fé, da sua fé. Mas nós vemos em vários países, como a Coreia do Norte e outros países, a qual as pessoas matam outras, se elas não acreditam no mesmo Deus e nem na mesma fé. Então, eles acabam matando. O líder da Coreia do Norte, ele proíbe a leitura da Bíblia no seu país. A Coreia do Norte, todos sabem que é um país que odeia os Estados Unidos e tantas outras nações, e é um país de ditadura. E eles realmente perseguem e até matam os cristãos ali. Então o que acontece ali em vários lugares do mundo vai acontecer em uma proporção muito gigantesca na grande tribulação, onde haverá uma dura e terrível perseguição sobre aqueles que são fiéis a Jesus. João vê a mulher embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Cristo. Tal fato identifica a mulher como personificante de um sistema mundial completo. Ela está embriagada com o sangue e deleita-se com a morte dos santos e das testemunhas martirizadas pela fé e testemunho em Jesus. Estes preferiram a morte, a negar a Cristo, com a expressão grega que em português, pode muitas vezes ser traduzida até. Alguns eruditos afirmam que as palavras santos e mártires aqui mencionadas significam a mesma coisa. Todos eles são crentes em Jesus. Outros dizem, contudo, que esses santos são os mártires do Antigo Testamento, acerca dos quais Jesus teria certa vez referido. Caso interpretemos assim, a mulher vem se embriagando com o sangue dos santos desde os dias de Abel. Ou seja, esse sistema, ele persegue todos aqueles que são fiéis a Deus. Nós vemos na Bíblia o primeiro homicídio. A Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva, pois eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. A Bíblia diz que Caim ofereceu para Deus o sacrifício, Abel também ofereceu. Só que a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta, do presente de Abel. E Caim ficou com inveja. O que aconteceu? A Bíblia diz que Caim matou. Foi o primeiro homicídio
que houve na Bíblia. E desde essa época até hoje, milhões têm sido martirizados. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que o primeiro mártir cristão depois de Cristo foi Estevão. Ele era um jovem cheio do Espírito Santo. Estava pregando o Evangelho. E a Bíblia diz que ele morreu apedrejado fora da cidade por pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, autor de 1/3 do Novo Testamento, das cartas, Romanos, Gálatas, Efésios, ele morreu decapitado. O apóstolo Pedro, aquele que negou Jesus e depois foi fiel, a história diz que ele morreu crucificado de ponta cabeça. Porque os romanos foram crucificados lá em Roma, segundo a tradição, é claro. E ele disse que não era digno de morrer como seu Senhor. Então ele mandou crucificá-lo de ponta cabeça. Então, há uma história de martírio de todos os homens da Bíblia que foram fiéis a Deus, fiéis ao Senhor. O profeta Isaías, segundo a tradição, morreu cerrado no meio. Isaías. Então, por que o mundo odeia esses homens e persegue e mata-os muitas das vezes pela permissão de Deus, é claro? Porque este mundo, esse sistema é mau. Ama a escuridão, ama o pecado. E os servos de Deus, que são instrumentos de Deus, eles pregam a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor. E olha o que a Bíblia diz. Evangelho de João. Evangelho de João. Terceiro capítulo, versículo 16. Versículo 18. Evangelho de João, terceiro capítulo, verso 18. Diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam vistas, manifestas, porque são feitas em Deus. Então essa é a condenação do mundo, essa é a condenação da geração que viveu na época de Cristo e todas as demais, inclusive a nossa. Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Daí está a resposta. Por que mataram os teus? Por que mataram Pedro? Por que mataram o próprio Jesus? Por que perseguem? Porque eles estão na escuridão, nas trevas, e quem está na escuridão aborrece, ou a tradução aqui odeia a luz, abomina a luz. João Batista diz a Bíblia que teve a sua cabeça cortada, teve a sua cabeça degolada. Por quê? Porque falou a palavra de Deus, falou a verdade de Deus. João Batista morreu, foi o mártir também. A mulher aqui mencionada é representante do sistema religioso mundial, que vem rejeitando sistematicamente a palavra de Deus e perseguindo os seguidores de Jesus. Em sua licenciosidade e sede de sangue, ela não limita o martírio dos crentes a Roma, nem a grande tribulação, embora esteja vestida com traje real e adornada com ouro, joias e pérolas, seu interior tornou-se morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo. As falsas religiões continuarão a perseguir os verdadeiros seguidores de Cristo. Tem havido mártires durante toda a história da igreja. Os que matam os crentes não apresentam qualquer justificativa de seus atos. Inconscientemente são levados a praticar tais coisas. Seja como for, a inspiração satânica é a causa de se praticar tantos desatinos quanto os que recebem a fé cristã. Todo sistema anti-Deus, de contar a Bíblia, terá o seu ápice quando da implementação do governo do anticristo. Então a perseguição ao Evangelho de Deus sempre houve, sempre haverá. E todos aqueles que querem viver em Cristo
piedosamente, a Bíblia diz, serão perseguidos. Jesus disse em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos injuriarem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Então, a perseguição, nós podemos ver na Bíblia, ela sempre ocorreu, sempre ocorrerá. E quem quer servir a Jesus para ter uma vida boa aqui na terra, de facilidade, está equivocado. Porque Jesus disse que aqui na terra, para quem é seu servo, a porta é estreita, o caminho é estreito, há um mundo de aflições, perseguições, lutas, há um mundo ao qual nós temos que renunciar a nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir a Cristo Jesus. Então, não há facilidade no mundo, não há facilidade nessa vida, pelo contrário, Deus nos chamou para ser diferente, para ser luz. E quando a pessoa é luz, as trevas automaticamente lhe odiarão. Por isso a Bíblia diz que o mundo nos odeia, porque o mundo odiou a Jesus. Então, o sistema do mundo jamais poderá amar aqueles que amam a Deus, aqueles que são fiéis ao Senhor. A visão da mulher montada na besta escarlate fez com que João se admirasse com grande espanto. Noutra tradução, lemos que o evangelista ficou grandemente admirado. Em outra tradução ainda está escrito ter ficado de completamente perplexo. O anjo afiança a João que irá buscar o julgamento da grande prostituta. Contudo, o que João acaba de ver era magnificência, riqueza e poder. Também viu a mulher que continuava embriagada com o sangue dos mártires e santos. Não havia sinal algum de julgamento sendo pronunciado contra ela. Como isso constituía-se no mistério, João reivindicava uma explicação. Então, essa mulher aparentemente parecia vencedora, parecia vitoriosa, matando milhares e milhares de santos, e aparentemente ficando impune, aparentemente ficando sem nenhum julgamento, sem nenhum juízo da parte de Deus. E não é assim que muitas pessoas contemplam. João ficou admirado. João talvez desejasse naquele exato momento contemplar o juízo e o julgamento dessa grande abominação. Mas parecia que ela estava vencendo, vitoriosa. Assim também nós vemos o mundo. O mundo achou que tinha vencido Jesus quando ele estava na cruz pregado. O mundo achou que tinha vencido. Faraó, quando perseguiu Moisés, encurralou ele entre o mar, na frente de um mar, atrás do exército, dos lados a montanha. Faraó achava, agora eu vou acabar com o exército, agora eu vou acabar com o povo de Israel. Mas Moisés clama ao Senhor. Deus responde para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marcha. A Bíblia diz que toca o bordão, o mar se abre e eles passam e Deus dá um livramento para o seu povo. Então, aparentemente, parece um triunfo satânico, uma vitória, uma eficiência, um avivamento satânico. Mas a Escritura é clara e garante que não ficarão impunes. O pecado não ficará impune, as maldades que os homens cometem, que o mundo comete, contra Deus, contra o servo de Deus, contra a igreja do Senhor, contra o seu próximo, contra a si mesmo, contra a natureza, nada vai ficar impune. Deus vai julgar e há de trazer seu julgamento sobre esse sistema babilônico. Deus vai trazer juízo sobre esse sistema. Esse sistema que não só matou, mas que embriagou com o sangue. Ou seja, o morticínio foi muito, os homicídios foram muitos, a ponto de esse sistema estar embriagado já, de tão cheio que estava de matar homens e mulheres de Deus. Mas Deus iria trazer seu juízo, Deus iria trazer seu julgamento sobre este sistema babilônico. Sodoma e Gomorra estavam no meio bom, né? Jesus disse que eles compravam, edificavam, faziam festas. No mundo de Noé também a mesma coisa, casavam, davam-se em casamentos, banqueteavam, se faziam
festas, até que veio o dilúvio, na época de Noé, e na época de Ló, veio o fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, e todos eles foram destruídos iminentemente. Então, o que nós devemos aprender com eles e com a história é exatamente isso: o pecado nunca ficará impune. Deus há de vindicar, há de vingar. A Bíblia diz para nós, o Evangelho diz para nós, não procurarmos vingança. O Evangelho nos ensina isso. Para nós amarmos o próximo, amarmos os inimigos e orarmos pelos que nos perseguem. Mas o Evangelho também ensina que a vingança pertence a Deus. E Ele um dia há de vingar todos aqueles que são seus servos e foram talvez perseguidos e ultrajados e maltratados. Ele há de julgar. O anjo pergunta a João por que ele estava admirado. O mensageiro pressupunha que o evangelista e seus leitores deviam compreender perfeitamente a visão. Apesar de Daniel capítulo 7 ser um pano de fundo familiar ao que o anjo descrevia, temos de ter em mente que o Apocalipse usa a linguagem do Antigo Testamento para descrever uma nova revelação. Muitas vezes não podemos usar o contexto do Antigo Testamento para explicar visões como essa. Contudo, a riqueza e o adorno externo da prostituta deveriam tê-la identificado com a Babilônia. A procura de riqueza em si mesma torna a pessoa escrava do ganho material. Então, a pessoa que só procura riqueza, procura bens materiais, ela acaba se tornando uma escrava dos bens materiais, assim como foi e é esse sistema babilônico. Mateus capítulo 6, versículo de número 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou as riquezas. Então, nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, nos ensinou que se torna impossível servirmos a dois senhores. É a mesma coisa que eu ter dois empregos. Ou eu vou me dedicar mais a um ou mais ao outro. A mesma coisa, suponhamos que a pessoa quer servir a Deus, mas ela está impregnada pelo materialismo, pelo desejo de dinheiro. Jesus está dizendo que é impossível. Ou ela vai se dedicar a um e desprezar o outro, ou ela vai amar um e odiar o outro. Então, não tem como servir dois senhores. Ou servimos a Deus, ou não estamos servindo a Deus. As riquezas são, muitas das vezes, um impedimento. Jesus Cristo disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, na Escritura, nos Evangelhos, há mais advertências de Jesus para mostrar os perigos das riquezas, do dinheiro, do que nos levando a ter uma vida a qual nós vamos só buscar conquistar bens materiais. Totalmente contrário de hoje. Hoje estamos em muitas igrejas e parece que os pastores já não são mais pastores, mas se tornaram empresários, onde eles ensinam as pessoas como ganhar mais dinheiro, como usar de Deus para se enriquecer. Sendo que a própria Escritura, os próprios Evangelhos, Jesus nos alertou várias vezes do perigo das riquezas. Ele vai dizer no Evangelho: a vida de um homem não consiste no bem que ele possui. Aonde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Então, nós vemos na Escritura mais advertências do que incentivos de a pessoa ser rica. Nós vemos isso. E o Evangelho da Prosperidade hoje é uma versão ao Evangelho de Jesus, porque ele, em vez de alertar, ele incentiva as pessoas a serem materialistas, a se dedicarem a mamon,
as riquezas. Isto leva à separação de Deus e destrói a vida espiritual. Lucas capítulo 8, Evangelho de Lucas capítulo 8, versículo 14. Olha lá. Mais uma advertência, pastor. Lucas 8, versículo 14. Fala da parábola do semeador. Olha lá o versículo 14. E a que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados, e riquezas, e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Então essa advertência é para nós. Jesus está falando. Ele fala que a parábola do semeador, o semeador saiu semear, sementes caíram na beira do caminho, sementes caíram entre os pedregais, outras caíram entre os espinhos, e outras ele jogou, caiu em boa terra. A semente é a palavra de Deus. E Jesus está falando que aquelas que caem entre os espinhos são aqueles que têm um coração que é sufocado por riquezas, deleites da vida, prazeres da vida, cuidados, ou seja, ansiedade. O que eu vou comer? Tenho que comprar, tenho que fazer isso, tenho que comprar aquilo, ansiedade da vida. Então, são todas essas coisas, disse Jesus, que impede a pessoa de dar fruto com perfeição, de ser um cristão verdadeiro, genuíno. Então, nós vemos na Bíblia mais alertas, mais advertências, mais exortações de Jesus sobre o perigo das riquezas e de um coração materialista, do que ele incentivando Pedro a ser empresário, incentivando João a ser um fazendeiro. Nós não vemos Jesus incentivando nenhum desses homens a ser um fazendeiro, a ser um empresário, a ser qualquer tipo de pessoa importante na época. Mas nós vemos Jesus falando assim para eles: vocês querem me seguir? Neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz e sirvam-me. Então, é isso que nós observamos no Evangelho. E esse sistema babilônico de Apocalipse 17 e 18, que perdura por séculos já, ele é um sistema exclusivo, materialista, um sistema que só pensa no dinheiro. A Escritura nos alerta. Tem mais um alerta de Deus aí. 1 Timóteo 6. Timóteo 6, versículo 10, de número 9 e 10. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmos, com muitas dores. Então o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E quem quer ser rico, diz a Bíblia, cai em muitas tentações e laços, e em muitos desejos loucos e nocivos, que submergem os homens na perdição e na ruína. Então, eu tinha mais bases bíblicas aqui para ler, para falar para os irmãos sobre o perigo da riqueza, o perigo das pessoas terem uma vida materialista, terem uma vida somente concentrada em adquirir bens materiais. Queridos, isso é sério. Não podeis servir a Deus nem a Mamon. Vamos repetir. Jesus falou no Evangelho de Mateus 6. Jesus também falou no Evangelho, em Mateus 7. Aonde tiver o coração, estará o teu tesouro. Quer dizer, se o teu coração estiver nos bens materiais, no carro, no bom salário, no dinheiro, teu tesouro é isso, não é Deus, não é Jesus Cristo. Não é a salvação, mas é coisa do mundo. Paulo vai dizer: o amor ao dinheiro é raiz
de toda espécie de males. E quem quer ficar rico, quem quer ser o mais próspero de todos, cai em muitas tentações e ciladas. Jesus também vai dizer nos evangelhos, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus também, ele fala que a vida do homem não consiste no bem que ele possui. Jesus também fala na parábola do semeador. As sementes que caíram entre os espinhos são o quê? Aquelas que os cuidados deste mundo, as riquezas deste mundo e os prazeres da vida sufocam a palavra. Então, a mais advertência do Evangelho contra buscar ter uma vida rica do que incentivo. Por isso que eu falo para os irmãos que enquanto muitos líderes, muitos pregadores incentivam o povo a ser próspero, a ser rico, a comprar isso, a comprar aquilo, a palavra de Deus, nós já lemos aí várias bases bíblicas no Novo Testamento, que Jesus mostra o perigo, o grave perigo. Ele alerta seus discípulos, alerta o povo do perigo das riquezas, da incerteza das riquezas, que elas impedem pessoas de estar no reino dos céus, que elas submergem os homens na ruína e perdição, conforme disse Paulo aqui em 1 Timóteo 6,10. Leva a muitos males, tudo por causa do amor ao dinheiro. Tudo por causa do amor ao dinheiro. Pessoas já não são mais ovelhas, são gados. Então, nós estamos nesse nível já faz muito tempo, onde o dinheiro é que tem comandado muitas pessoas, muitos lugares, muita gente. Paulo também disse em Coríntios, os que esperam em Cristo, somente para esta vida, são o quê? Os mais infelizes da terra. Porque Deus nos ensina algo muito interessante sobre isso. Porque você pode perceber, as pessoas que procuram alegria nas drogas, nunca vai ter. Procuram alegria no dinheiro, nunca conseguem ter. Temos exemplos aí na mídia, de pessoas milionárias que se mataram por causa de depressão. Então, isso é uma maneira de Deus dizer para o homem que somente Ele, Deus, pode satisfazer o homem. E não as coisas, e não o mundo, não o dinheiro, não os prazeres. Nada pode satisfazer o homem. João capítulo 4 está claro isso. A mulher samaritana bebendo água, e Jesus pede água para ela, ela nega, dá água para ele, e ele fala assim: mulher, se tu soubesses o dom de Deus e quem é o que está te pedindo água, você ia me pedir água, e eu te daria água viva. E você beber dessa água, mulher, nunca mais se tornará terceiro de outro. Nunca mais. Porque aquele que bebe na presença de Jesus, aquele que se alimenta dele, que é o pão vivo que desceu do céu, ele encontra, ele é saciado, ele é cheio, e ele encontra o prazer, a essência, a alegria verdadeira, a alegria de viver, a paz verdadeira. Tudo se encontra em Cristo Jesus. Então, as pessoas acham que se elas tivessem mais dinheiro, elas seriam mais felizes. Será que isso é verdade? Será que se Deus pegar um de nós aqui fazer um teste, eu vou se tornar um homem muito rico, ou uma mulher muito rica? Será que daqui 10 anos você estaria mais feliz do que está hoje? Eu duvido. Porque riqueza não garante felicidade a ninguém. A felicidade de um homem está em ter comunhão com Deus. Não tem coisa melhor. Eu confesso para os irmãos que não tem coisa melhor. Por isso aqui, Apocalipse 17, nós estamos vendo esse sistema babilônico. É um sistema que busca o prazer e a felicidade fora de Deus, fora de Cristo, fora do Salvador. E não existe alegria, não existe paz, não existe felicidade fora de Deus, fora do nosso Salvador. Por isso, Paulo, os apóstolos de Jesus, alertam as pessoas sobre o perigo da riqueza, o perigo de ter uma vida avarenta.
Eu determino na minha vida um carro novo. Cheio de gente assim, né, nós vemos. Eu determino na minha vida uma casa própria. Determino na minha vida que eu vou conseguir um emprego melhor do que eu já tenho e vou ganhar muito mais. Então, as pessoas parecem que usam até da religião, até de Deus, até da Bíblia, para benefício próprio, para adquirir riquezas. E Jesus deixou claro já, não podereis servir a Deus e a Mamon. Nem Jesus usou o seu poder para benefício pessoal. Satanás queria que ele fizesse isso. Ele estava lá no deserto. O que Satanás disse a ele? Deus sugeriu a ele? Se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come. Era pecado de comer, ele estava com fome. Era uma necessidade. Mas mesmo assim, ele não usou do seu poder para benefício pessoal. E quantas das vezes nós achamos que o poder de Deus, o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo é para nosso benefício próprio, para executar a nossa vontade. Como se Deus estivesse sentado no trono, com os ouvidos atentos, para o que nós vamos falar, Ele vai fazer. Mas não é assim que funciona. Em 1 João diz que quando nós oramos, Ele nos ouve se pedirmos segundo a sua vontade. Ou seja, se a nossa oração for fora da vontade de Deus, não vai ser ouvida nem vai ser respondida. Então, Deus não é servo do homem, nós somos servos de Deus. Agora a Babilônia, de Apocalipse 17 e o 18, que nós vamos estudar daqui a algumas semanas, ele mostra esse sistema religioso. É um sistema que quer apresentar Deus como servo, não como um Senhor. Deus como algo que vai te favorecer, que vai te acrescentar alguma coisa a mais, mas não que vai ser o teu Senhor absoluto em todas as coisas. Então, muitas das vezes Jesus tem sido visto hoje por muitas pessoas, por muita gente, e os irmãos sabem disso que eu vou falar, os irmãos devem conhecer várias pessoas assim, como se Jesus fosse algo a mais na vida delas. Elas já têm família, já têm um emprego bom, tem uma casa. O que só falta? Só falta aceitar Jesus. Então ela vai lá e aceita Jesus, como se Jesus fosse uma cerejinha que coloca em cima do bolo para enfeitar a vida dela. Mas Jesus não é uma cerejinha. Jesus Cristo é tudo, irmãos. Ou ele é tudo na nossa vida ou ele não é nada. A verdade é essa. Esse é o verdadeiro Evangelho. O que Cristo era para Paulo? Nós vamos ver lá. Cristo para ele era tudo. Ele perdeu todas as coisas e considerava como refúgio, como esterco para ganhar a Cristo, para conhecer a Cristo. Cristo para ele não era qualquer coisa, não era uma coisa a mais, mas era tudo para ele. Era o motivo da vida dele. Então, nós vemos aqui Apocalipse 17, o que fez esses mártires morrerem, não quererem salvar as suas peles, mas morreram. Babilônia matou todos eles, diz a Bíblia. Ela se embriagou com o sangue dos santos e dos mártires, testemunhas de Jesus. Então são desses crentes, são dessas pessoas que Deus se agrada, que não faz caso da própria vida, do próprio nome, da própria reputação, da própria glória, da própria fama, tendo em vista primeiro honrar e glorificar o nome de Deus, acima de tudo e de todos. Se apontar um risco na cabeça dele e disserem, ou você nega Jesus, ou você morrerá. Aí eles vão morrer com prazer e com alegria no nome do Senhor. Esses são os mártires. Esses são as testemunhas de Jesus. Atos capítulo 1, verso 8 diz, recebereis poder e sereis as minhas testemunhas. Sabe qual é o significado da palavra testemunha no grego? É mártir. Então quando você vê aqui, o sangue dos santos, das testemunhas de Jesus, dos mártires, as testemunhas aqui são os mártires, aqueles que morreram por causa da sua fé, aqueles que morreram por causa do Evangelho de Jesus de Nazaré. Eles estavam presos, eram perseguidos, perdiam seus bens materiais. Quando nós lemos lá em Atos capítulo de número 3 que eles vendiam tudo e davam para os apóstolos, aquilo não significava que eles estavam tratando todos os bens materiais deles, dando para os apóstolos serem ricos.
Não é isso. Eles não estavam dando todos os bens materiais dele para os apóstolos construírem um templo em Jerusalém maior do que o templo construído por Herodes. Também não é. Se você ler lá para trás, eles vendiam dados aos apóstolos, eles repartiam entre si. E entre eles não havia nenhum necessitado. Então eles não davam oferta para os apóstolos andarem de avião, comprar helicóptero, comprar fazenda, comprar casa na praia, comprar iate. Eles davam para que fosse repartido a sua igreja. Olha a diferença aí. O evangelho de Jesus e o evangelho de hoje é totalmente contrário. O evangelho da prosperidade. É um falso evangelho, que tem inspiração não de Deus, mas do diabo. Inspiração satânica. É um outro evangelho. Paulo disse que é anátema. Por quê? Porque não ensina as pessoas a valorizarem a Jesus. Ensinam as pessoas a valorizarem as bênçãos, entre aspas, de Jesus, que eles acham que é a riqueza. Mas talvez não é uma maldição. Talvez não é nem Deus que está dando, é o diabo, para enganar. O que o diabo ofereceu a Jesus? Jesus, se o Senhor me adorar, eu vou lhe dar todas as riquezas da terra e glórias deste mundo. Todas. Então, muitas das vezes, não é Deus que está enriquecendo muita gente por aí, não, nas igrejas. É o próprio inimigo para levá-las à condenação eterna. A grande verdade é, misericórdia, irmão, o inimigo, já ouvi gente falar isso para mim, uma pessoa de uma outra igreja, disse, não, na minha igreja o diabo nem entra. Ele não entra dentro da minha igreja. A Bíblia diz o quê? O diabo está onde? Ao nosso derredor. Como que ele não entra na igreja? Como que ele não entra? Ele entrou no céu, como vai... Ele influenciou Pedro a falar para Jesus. Então, isso é. Foi que ele foi expulso de lá, então faz 2 vezes, foi? Então, isso é besteira, irmãos. Nós estudamos no Apocalipse. O que diz o capítulo 2 e 3 do Apocalipse? Fala das 7 igrejas. O diabo estava lá. Tinha um trono, diz a Bíblia. O trono de Satanás. Dentro da igreja. Então, nós devemos tomar cuidado com essa prepotência. De achar que já é uma mosca morta, é um verbo que os crentes pisar em cima dele quando quer. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Laodiceia, das 7 igrejas de Apocalipse, ela era a mais rica. Era ou não era? Já leu 7 igrejas? Ela era a mais rica. Mas aos olhos de Jesus, sabe qual que ela era? A mais miserável, a mais pobre, a mais desgraçada, sem a graça de Deus, a mais cega e a que estava nua diante de Deus. Então, Cristo não olha como nós olhamos. Talvez nós admiremos pela beleza, pela aparência, mas Cristo Jesus, nosso Senhor, Ele sonda lá dentro. Ele sonda o coração. Então, isso é muito interessante. Apocalipse 17, nós vemos uma ostentação. Essa mulher que estava vestida, sabe do quê? De púrpura. As joias dela não eram bijuteria como as mulheres hoje usam. Era pérola, era ouro, coisa só do melhor. Ostentação. Aparentemente vitoriosa. Matava os crentes e até se embriagou no sangue deles. Aparentemente estava vitoriosa. O juízo de Deus não tinha vindo para ela. Ela estava prosperando, estava se enriquecendo, estava enganando. Mas, quando nós continuamos a história, o 18, particularmente, vai mostrar o juízo de Deus sobre esse sistema perverso, maligno, a qual é Babilônia. Os que vivem suas vidas, tendo em vista a eternidade, não serão seduzidos por Satanás, nem envolvidos pela ganância que ignora os valores espirituais. Ou seja, Aleluia! quem vive sua vida pautada nos valores espirituais, na eternidade, na salvação, em Jesus, jamais vai ser seduzido por Satanás. Quanto a uma vida fácil, a ganância, as riquezas. Por isso que Jesus, ele deu remédio para nós. Qual é? Buscar primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Até isso eles distorcem. O que é essas demais coisas? O próprio texto vai dizer, comida, roupa e bebida. É isso? Não está falando que vai acrescentar riqueza. Está falando que vai acrescentar o que comer, o que beber, o que vestir. É só ler o texto, está lá.
Os gentios ficam preocupados o que comeremos, o que beberemos, ou o que nos beberemos, ou com o que nos vestiremos. Mas eu digo a vocês, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas, aos quais eles dizem que é ansiosos, o Senhor vai acrescentar para vocês. Ele veste o lírio dos campos, ele alimenta as aves do céu, vai alimentar e vai vestir vocês também. Então até nisso, a ganância, diz a Bíblia, cega tanto a pessoa, cega tanto muita gente, muitos pregadores, que eles conseguem distorcer toda a Bíblia só para tentar interpretar do jeito que eles querem. É o que já está anunciado na própria Bíblia, que nos últimos dias surgiriam falsos profetas que em nome deles iriam enganar muita gente. E é o que está acontecendo hoje. As pessoas estão sendo enganadas, não é em nome do diabo, não é em nome de Allan Kardec, não é em nome de Chico Xavier, não é em nome de Maria, mas é em nome de Jesus. Muita gente está sendo enganada. Mateus 7, Jesus diz, vão chegar naquele dia, muitos em meu nome dizendo, eu profetizei, eu curei, e serão apartados de mim. Então, o maior engano hoje, talvez não acontece fora das igrejas, talvez está acontecendo dentro das igrejas. Os falsos profetas eles não estão fora de nós, eles sairão de dentro de nós. João vai dizer assim, 1 João, eles saíram do meio de nós, ou seja, os falsos profetas. Então, eles saem. Jeremias estava profetizando em Jerusalém, no povo de Deus. Os falsos profetas também estavam no meio lá, profetizando. E o povo está ouvindo quem? Jeremias ou os falsos profetas? Os falsos seriam lá. Ezequiel, Jesus estava pregando. O povo está ouvindo quem? Jesus ou os fariseus? Os fariseus. Ficaram do lado de quem no final? Os fariseus. Crucifica Jesus, solta Barrabás. Então, Paulo a mesma coisa, estava pregando, as pessoas ficavam do lado de quem? Dos judeus ou do Evangelho? Ficavam do lado dos judeus. Então, a mesma coisa vai acontecer hoje, daqui 100 anos, se Jesus não voltar, vai continuar acontecendo. As pessoas não quererão ouvir o Evangelho, não quererão ouvir a verdade do Evangelho, mas elas vão se voltar a fábulas, a histórias, a testemunhos. Hoje o testemunho tem mais valor do que a palavra de Deus em muitos lugares. Uma experiência. Eu conheço pastores, eu falo por experiência própria. Eu conheço pastores que valorizam mais a experiência deles do que a palavra de Deus. Olha, eu sonhei desse jeito que tem que fazer assim na igreja. Eu vou fazer desse jeito, ele faz, até dá certo. Mas a pergunta para nós deveria ser, dá certo, mas é bíblico? Está baseado na Bíblia ou é a invenção de um homem? Então, nós devemos seguir por essa linha. O sonho, a profecia, o que quer que for, não tem mais autoridade do que a Bíblia. Não tem. Então a pergunta para nós deveria, não é se está dando certo, isso é bíblico. Ah, estamos fazendo shows na igreja agora. E está enchendo a igreja. Está enchendo, está dando certo, né? Mas é bíblico. Ah, estamos fazendo os cultos da prosperidade. A igreja está bombando. Os dízimos estão entrando, ó, ofertas altas. Mas a pergunta é bíblico? O que muita gente está fazendo em nome de Deus? Eu vi um negócio no Facebook lá, uma igreja lá no Rio de Janeiro, não sei se é Niterói, aí ele está fazendo uma campanha, sempre é 5 segunda-feira, 5 quinta-feira, só sei que o nome é As Pílulas de Deus. Aí eles estão os comprimidinhos lá que eles fazem com farinha lá. Aí uma segunda você vai, toma uma pílula para a vida emocional, a outra segunda você vai, toma uma pílula para a vida financeira, a outra você vai, toma uma pílula para a vida familiar, e assim vai. É um monte de pílula. Então, aonde as pessoas estão chegando? O nível que eles estão chegando somente para ludibriar, enganando-se e sendo enganados. Então, devemos vigiar, devemos buscar em Deus, na palavra de Deus, a base para tudo. Devemos ser como os crentes bereanos. O pastor está pregando, o irmão está pregando, a irmã está pregando, está com a Bíblia, vê se tudo que ele está falando tem base, está escrito na Bíblia mesmo, ou se é a história da carochinha. Se todos os crentes do Brasil fizessem isso, com certeza, muita gente aí iria ser desmascarada rapidamente. Mas não faz, eles não querem saber se é bíblico. As pessoas querem saber se dá certo. Se dá certo, tá bom, não importa se é bíblico ou não. Se está prosperando, tá bom, não importa se está certo ou não.
É o que nós vemos. Nós vemos pessoas aí, líderes, pastores, que tem pessoas que estão maseadas, estão tocando em cima do púlpito. Estão até cantando. São ministros de louvor. E você vai falar com o pastor tinha para ele ainda. Ah, não, irmão, você está muito radical. Falaram isso para mim duas vezes. Eu falei, só uma não. Você está muito radical. Temos que deixar as pessoas aí na igreja. Não podemos perder essas almas. Mas a questão é, já estão perdidas. Se não se enquadrarem na Bíblia, no Evangelho, pode cantar a vida inteira dentro da igreja, não adianta nada. Vai para o inferno do mesmo jeito. Por quê? Porque não se enquadrou, não se consertou, não se converteu de verdade. Então, muita gente hoje quer o que dá certo e não quer certo. É o que dá certo. É o famoso, eu estou enganando aqui umas pessoas no meu negócio, no meu comércio, mas eu estou ganhando dinheiro, está dando certo? Tá bom. É assim que as pessoas pensam. É assim. Ah, eu estou enganando aqui, estou cobrando juros a mais. Ah, mas está dando certo? Tá bom. Se for vendedor, esse negócio é desse jeito, mas eu vou aumentar um pouquinho para me vender para outra pessoa. Então a pessoa vai, está dando até certo, mas no dia que estiver diante de Deus, aí o certo vai ser certo e o errado vai ser errado. O profeta Isaías disse, há daqueles que chamam o bem de mal e o mal de bem. Hoje a nossa sociedade chama o homossexualismo de uma coisa boa, sendo que a Bíblia chama de uma coisa má. Hoje a nossa sociedade defende o aborto, acha que é uma coisa boa, que é um dever, é um direito da mulher escolher o que ela faz com o próprio corpo. E a Bíblia chama isso de algo abominável, de homicídio. Matar um feto, uma criança no ventre. É a mesma coisa que deixar ela nascer e matar depois. Então, a sociedade chama o bem de mal e o mal de bom. Servir a Deus, andar nas Escrituras, para a sociedade é fanatismo, é coisa de louco, as pessoas que querem ser santas demais, é uma coisa má. E as coisas erradas que estão acontecendo aí, a sociedade e o mundo estão louvando. Então, nada mais é do que Babilônia. Representa a Babilônia. A mesma que nosso irmão João viu aqui em Apocalipse. Um sistema perverso, que persegue os santos de Deus, os servos de Deus, mas que louva os falsos profetas, que enaltece os que praticam os pecados mais abomináveis deste mundo. Então, esse é o sistema babilônico. Em síntese, o anjo garante a João que o mistério da mulher e da besta que a levava será elucidado. A besta e a mulher são relacionadas inseparavelmente. Uma não pode ser compreendida sem a outra. O anjo explicará também os significados das 7 cabeças e dos 10 chifres. A atenção especial é dirigida a estes por causa da importância em se compreender a sentença dada no julgamento da prostituta. Então Deus chama o sistema babilônico de prostituta, de meretriz. O que é uma prostituta? É alguém que vende o seu corpo por dinheiro. Isso é uma prostituta. Que se vende por dinheiro. Mais uma vez aí o dinheiro relacionado. Porque essa prostituta não é só algo literal, é algo espiritual. Ou seja, pessoas que vendem a sua fé, que vendem o verdadeiro Deus para trair Deus com outros deuses, para servir outros deuses, para servir Mamon, para servir Baal, para servir Moloque. Moloque, sabe qual que representa, hein? O Deus do aborto, podemos interpretar assim também. Porque Moloque era um Deus da antiguidade, o qual eles ofereciam crianças, os filhos, para ter colheita mais próspera. Então a mulher e o marido tinham um filho, catava ele, a imagem desse Moloque era um grande boneco, e dentro dessa grande imagem havia tipo uma fornalha. Um lugar aberto, eles colocavam as crianças ali, e elas eram queimadas vivas lá dentro. Esse é o Moloque. Ah, mas aquele povo daquela época era terrível, né? Fazer isso com criança, sacrificar criança, queimar viva,
Mas quantos fazem isso hoje? Quantos casais empresários aí sacrificam os filhos por causa do dinheiro? O pai e a mãe não passam o tempo com o filho só porque quer ganhar mais dinheiro, tem 2 empregos, tem 3 empregos, até o casamento não dá certo porque o marido não fica junto com a mulher. Então estão sacrificando a família para Moloque também. Talvez não fisicamente, mas estão espiritualmente. Sacrificando a família para Moloque. Baal, Deus da prostituição. É o que eu falei aqui, negócio de divórcios, novos casamentos, divórcio, novo casamento, amaziado, prostituição, fornicação, homossexualismo. Representa Baal, Deus da fertilidade, da prostituição. E quantas pessoas acham tudo isso normal? Quando eu estou falando pessoas, não estou falando pessoas do mundo, pessoas dentro da igreja. Acham normal. É normal já o pecado. O pecado já está sendo algo normal dentro da igreja. Parece que já não tem mais voz profética contra o pecado. E as poucas que tem, estão querendo silenciar, estão querendo calar. Não são mais ouvidos. Os homens e as mulheres que ainda prezam pelos valores da Bíblia, são os mais desprezados hoje dentro da igreja. Os que acham que casamento é entre marido e mulher, que sexo só depois do casamento, que aborto é pecado, homossexualismo é pecado, e tantas outras práticas aí. Esses são os mais desprezados dentro da igreja. Vai o camarada lá, acha tudo errado, mas se ele dá um dízimo alto, tudo bem. Se ele dá uma oferta alta, fazem vista grossa sobre o pecado. Essa é a Babilônia, prostituta, se vende por causa de dinheiro, se vende por causa de fama, por causa de riqueza, por causa de glória, por causa de tantas coisas. Sendo que Jesus nunca esbanjou riqueza. Ele não nasceu em berço de ouro. Ele nasceu numa manjedoura. Ele não viveu nos palácios de Herodes, nas mansões de Anás e Caifás, o sumo sacerdote da época. Ele não viveu em grandes mansões. A Bíblia diz que quando ele estava no seu ministério, ele não tinha nem onde reclinar sua cabeça para descansar. Não tinha uma casa própria. Vivia de favores. Um tempo estava numa casa. Esses dias eu vi um comentário ali. Diz que Jesus, ele era um homem muito rico. Porque ele andou no jumentinho. Olha só aonde eles chegam para distorcer a Bíblia. Jumentinho naquela época era o animal mais caro. Só usar a cabeça. O que é o animal mais valioso na época bíblica? Até hoje, o jumentinho ou o cavalo? Cavalo, é claro. Os reis andavam em cavalo, não em jumento. Os reis. O jumentinho também não era nem de Jesus. Era emprestado. Não foi nem alugado, foi emprestado. Não pagou nada. Então, irmãos, olha o cúmulo que eles chegam. Isso é um pregador norte-americano da prosperidade. Não me fala memória, Kenneth Reagan. Muitos aí do Brasil seguem ele, das igrejas sempre. E ele disse isso, Jesus era um homem rico. Ele tinha até uma jumentinha. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Pessoas distorcem a Bíblia. E quem não conhece, quem não estuda, quem não lê, quem não analisa, quem não medita, se torna presa fácil dos falsos profetas. Se torna algo fácil, porque ele é levado por vento de doutrinas. E se isso acontece no Brasil também, a culpa também não é só deles, é do povo, porque o povo quer. O povo quer. É igual se abrir uma loja de celular, armar uma loja de computador do lado. A loja que estiver mais cheia é porque o povo quer aquela mercadoria, não é? Então, se eu prego o evangelho da prosperidade, a demanda de pessoas é grande, é porque elas querem isso. Elas não querem Deus. Elas não querem o evangelho. Jesus, quando pregou o evangelho em Mateus, em João capítulo 6, a Bíblia diz que desertaram muitos discípulos, foram embora, desertaram, e começaram a dizer, dura esse discurso, quem poderá ouvir? Quem poderá ouvir? E Jesus chegou para Pedro e disse, se vocês quiserem ir embora, podem ir. Pedro disse assim, não, Senhor, só o Senhor tem as palavras de vida eterna.
Então, irmãos, seja boa, seja dura, como disse o rei, seja a palavra de Deus. É melhor ser repreendido por Deus para não ser condenado com o mundo do que ser lisonjeado pelo mundo, ser lisonjeado, bajulado pelos amigos, pelos falsos profetas, pelos lobos e pele de ovelha e ir para o inferno, do que ser repreendido por Deus. Entre aspas, vou falar entre aspas, tomar um tapa na cara da palavra, da pregação do Evangelho, do ir para o céu, do que ficar no colinho, sendo lisonjeado e ir para o inferno e para a condenação. Nós precisamos tomar cuidado com a Babilônia. É um sistema que engana, é um sistema de aparência. Qual será a pregação desse sistema? Leia depois na sua casa, Apocalipse 17 inteiro. Qual será a pregação da Babilônia? Será que dá para nós imaginar? Eles vão falar duro ou vão falar mole? Duro é que não vai ser, né? Vai falar muito mole. Eles vão falar palavras desagradáveis ou agradáveis? Agradáveis. Palavras lisonjeiras, vão bajular as pessoas, mas não vão falar o verdadeiro Evangelho de Deus. Não vão falar. Pecado não vai ter na pregação da Babilônia. A palavra pecado não vai ter. A palavra inferno também não vai ter. A palavra conversão não vai ter. A palavra sangue de Jesus não vai ter. As boas novas da salvação, do reino de Deus não vão ter. Só vai ter coisa que o homem gosta. Prosperidade, cura para a saúde, bens materiais, sucesso, exaltação, glória, fogo, unção. Só vai ter essas coisas. Mas as mais necessárias para nós, que é o Evangelho, que é o amor, que é a graça de Deus, Babilônia talvez nunca vai pregar. É um sistema grande. A Bíblia diz no Apocalipse 17 que ela está sentada no versículo de número 1 sobre muitas águas. As águas aqui representam pessoas. Elas estão assentadas sobre a multidão. Multidão. Foi isso que João viu. A mulher estava sentada sobre muitas águas. Lá no verso 17 do mesmo capítulo vai dizer: as muitas águas que tu viste, João, são as muitas pessoas e nações a qual ele está sentada liderando. Então, esse sistema é um sistema de multidões. É um sistema onde vai perverter os caminhos de Deus. Vai distorcer as palavras de Deus. Vai distorcer. A principal função do diabo é distorcer. Não é mudar a mensagem, é só distorcer. Não precisa mudar. É só distorcer. Foi isso que ele fez com Eva. Ele não mudou o conteúdo da palavra. Ele distorceu. É assim que Deus disse? Ah, mas pode comer, você não vai morrer. Será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Ele falou uma verdade. Quando ela comesse, realmente, ela ia conhecer o bem e o mal, porque até então ela só conhecia o bem, a perfeição. Quando comeu, conheceu o pecado, conheceu o mal, viu que estava nu, viu que seu marido estava nu e sentiu vergonha. A maldade entrou, a malícia entrou, a inveja entrou e tantos outros pecados vieram juntos. Mas até então não. Mas ela mentiu numa parte. Você não vai morrer. Ela ia morrer. Então o diabo ele faz isso, ele não vai mudar totalmente. Ele vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Ou eu estou mentindo? Mateus, capítulo 7 diz isso. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu? Então o diabo vai subir nos púlpitos e vai pregar que Jesus Cristo é Senhor. Que Ele é Deus e isso e aquilo que Ele cura, que Ele deixa as pessoas ricas, mas Ele vai ocultar o verdadeiro sentido da palavra. Então como que eu vou saber? Como que eu vou saber o que é e o que não é de Deus? Lendo a palavra de Deus. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. É lendo a palavra de Deus, tendo uma vida com Deus de oração, buscando ao Senhor, para que você jamais seja enganado pelo inimigo. Quando vai ser o fim do mundo, Jesus? Mateus 24. Primeira palavra dele, sabe qual foi? Acautelai-vos para que ninguém vos engane. É a primeira palavra para você hoje. É a primeira palavra para mim hoje que estou pregando. Acautelai-vos, tomem cuidado. Fiquem espertos para que ninguém engane vocês. Tomem cuidado, vigiem.
guardem seus olhos, para que ninguém vos engane em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Cristo aqui não significa que eles vão querer ser um outro Jesus. A palavra Cristo significa ungido. Então eles vão querer dizer que são ungidos de Deus, que são os servos de Deus dessa geração, que são as vozes que devem ser ouvidas e obedecidas. E que mesmo que eles falarem por contra a Bíblia, ou querer ser um acréscimo a ela, as pessoas devem ouvir, porque eles dizem que são ungidos de Deus, são Cristos, aparentes salvadores das pessoas, que vão curá-las, que vão prosperá-las. Tome cuidado, para que ninguém vos engane. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então falar que Jesus Cristo é Senhor e que Ele é Deus não significa nada para Deus, nem para Jesus. É isso que Ele ensinou para nós. Falar que Jesus Cristo é Senhor é fácil. Eu posso mandar todo mundo aqui levantar a mão e nós dizermos e fazemos uma oração. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é meu Deus. Todos podem fazer isso. É fácil fazer isso. O difícil é se arrepender. O Evangelho é arrependimento. E Babilônia não vai pegar isso. Babilônia vai pegar o Evangelho que aceite a Jesus, mas não precisa se arrepender. Aceite a Jesus, mas não precisa abandonar o pecado. Aceite a Jesus, venha na igreja. Pode continuar vindo fumando, pode batizar PT, pode continuar amaciado, pode continuar desse jeito. Como você está? Importante que você já aceitou Jesus. Mas não tem arrependimento. Não tem renúncia. Aceita Jesus, mas vamos continuar com os shows evangélicos. Vamos continuar com a mesma vida mundana, como quando nós tínhamos antes de conhecer a palavra. Esse é o Jesus que a maioria está aceitando hoje. Um Jesus que aparentemente é Salvador, mas nunca foi Senhor. E Jesus Cristo é nosso Salvador e é o nosso Senhor. E tem outros que Jesus mandou pregar, tá vendo? Para que o mundo leia. Tem outros que na rua, eles andam de um jeito, e falam assim para a igreja tem de outro. Você já descobriu isso? Eu vejo no central, tá vai lá no central. Na rua. Eu vejo, o que eu vejo ali é Então na rua. barbaridade. Na rua o que você marcar? Entendeu? Lá na igreja parece como posso falar aqui, um monge, né? Ou uma monge, da cabeça aos pés. Vai no mercado, vai de ministério, vai... Não dá para entender nada, irmão. Isso é hipocrisia, né? Mas isso aí é só o resultado da pregação, como ela tem sido pregada hoje. O evangelho de aparência, né? Se a pessoa aceitou Jesus na frente de todo mundo, está fazendo o que todo mundo faz, quer vir nos cultos. Tá bom já tá bom para todo mundo. Só que para Deus não tá bom. Para Deus tem que se arrepender e tem que nascer de novo. Senão, não entrará na vida eterna. E um homem, e Jesus não falou isso para qualquer um. Não falou isso aí para nós. Falou isso aí para um dos homens mais bons exemplos da época, mais piedosos, Nicodemos. Um doutor da lei, um principal, um mestre que ensinava as crianças, que ensinava os adultos, que ensinava aqueles que ensinavam os mestres. Ele ensinava os mestres a ensinar outras pessoas. Um homem jejuava, dízimo, um homem exemplar, tanto que foi ter com Jesus. Ele não concordou com Jesus ter morrido na cruz. Por ele, Jesus nem tinha ido para a cruz. Ele foi um dos poucos ali que era contra aquela corda maligna que havia no Sinédrio. Só que Jesus disse para ele, se você não nascer de novo, Nicodemos, com todas as suas boas obras, com todas as suas altas justiças, não vai entrar no reino dos céus, não adianta. Então, o Evangelho é isso, irmãos. Ou Cristo é tudo, ou Ele não é nada. Ou Ele é o nosso tudo, é o nosso Senhor, ou Ele não é nada. Não existe meio termo. Laodiceia ficou no meio termo, no morno, e ia ser vomitado se não tomasse uma posição espiritual. Amém? Vamos colocar em pé, senão nós vamos colocando mensagem mais. Próxima quarta-feira nós continuamos no capítulo 17. A visão da Babilônia. Babilônia, os irmãos que vieram hoje aí, sabe quem fundou Babilônia? Nimrod.
Lá em Gênesis está a fundação da Babilônia. Nimrod foi aquele que construiu a Torre de Babel, com o intuito de chegar até os céus. E Deus destruiu aquela torre. Vocês sabiam por que umas pessoas falam em português, outras em espanhol, outras em grego, outras em chinês, japonês, árabe? Por causa da Torre de Babel. Foi lá que Deus separou todas as línguas. E Babilônia foi fundada por esse homem. Então já começa desde aquela época. Essa apostasia, essa prostituição religiosa, já começa desde aquela época já. E até hoje tem acontecido. Mudaram só os nomes. Babilônia, eles adoravam uma mulher também ali. A mãe de Nimrod era adorada. Hoje eles adoram outros, Iemanjá, Nossa Senhora. Na época de Paulo adoravam a Diana dos Efésios. Na época de Jeremias, a Rainha dos Céus. Então, só vai mudando os nomes, as idolatrias, os deuses, mas a essência é a mesma. Prostituição e engano espiritual. Então vamos pedir para que Deus abra nossos olhos, os olhos da nossa família, os olhos dessa sociedade, os olhos do povo, para que eles contemplem a glória de Jesus Cristo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4 que o príncipe deste mundo cegou os entendimentos das pessoas, para elas não compreenderem e entenderem a glória do Santo Evangelho de Jesus. Então, o inimigo tem cegado muitas pessoas. Vamos pedir ao Senhor que pela sua graça possa abrir as portas da palavra, dos corações. O Espírito Santo possa fazer obra nas vidas, nas famílias, das pessoas, para que elas reconheçam a soberania, o senhorio, a grandiosidade, a preciosidade de nosso Salvador e do seu Evangelho, e se arrependam dos pecados e nasçam de novo. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui nessa noite, Pai. Te agradecemos por esta palavra, Senhor. Sei que nós vivemos não é em dias fáceis, mas são dias difíceis, diz a Bíblia, tempos trabalhosos, onde o amor de muitos tem se esfriado por causa de se multiplicar as iniquidades, Pai, onde muitos falsos profetas têm surgido no meio de nós, meu Deus, para enganar-nos com venenos, com meias verdades, com verdades misturadas com mentiras. Por isso, tem compaixão de nós, Jesus. Tem misericórdia de cada um de nós que está aqui nessa noite. Nos livra dos enganos, das mentiras astuciosas, da serpente e dos homens corruptos. Nos livra para a glória do Teu nome, Senhor. Nos conduz à Tua salvação, a uma vida de renúncia, a uma vida de amor a Deus, de amor ao próximo, de piedade, e que todos possam viver para a glória do Senhor. É o que te pedimos nesta noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o grande